Olá, boa noite. O TN já está no ar. Confira os destaques da edição de hoje. Assaltantes fazem a limpa em lanchonete em André Carlone, mas essa não é uma ação isolada. Moradores reclamam que os crimes têm hora para acontecer, mas falta a polícia agir. Insegurança e medo também em Vila Velha. Na Glória, comerciantes têm ficado no prejuízo por causa da violência. Redução do pó preto. Mineradora instala canhões de água que prometem reduzir a quantidade de minério nas casas. E no quadro Valores, você vai ver como a construção da ponte Florentino Avidos contribuiu para o desenvolvimento econômico de Vitória. Olha, a vida tem sido fácil para os bandidos que agem em André Carlone. Pelo menos é o que dizem os moradores. Os assaltos têm hora para acontecer e todos estão na mira, seja na rua ou no comércio. Os dois criminosos fazem a limpa na lanchonete. Enquanto um deles vasculha o caixa, o outro rouba os pertences dos clientes. Reparem na imagem que o filho de 12 anos da proprietária está na lanchonete. O assalto durou 1 minuto, tempo suficiente para deixar todos assustados, como conta o José Roberto, da Associação de Moradores. Esse assalto dessa vez, eles assaltaram não só a lanchonete, como também as pessoas que estavam frequentando a lanchonete. Então tinha crianças, tinham usuários lá que estavam lanchando, que saíram da igreja e foram lanchar. E 2 indivíduos armados entraram, renderam todo mundo, usaram de uma certa violência para poder estar assaltando e levaram o celular, levaram o dinheiro do caixa, deixaram os clientes apavorados. Exatamente na frente da lanchonete existe um material de construção. O comércio também já foi alvo de criminosos. Este homem estava na loja quando aconteceu e diz que os bandidos foram violentos. Meu filho, deitaram ele no chão e começaram a espancar ele para tirar as coisas. O telefone, foi 2 telefones, entendeu? Inclusive a gente recuperou um. E o prejuízo que ficou da loja? O prejuízo em torno de 4, 5 mil reais, eles levaram de ferramenta, além dos pertences. Mais 2 vítimas que entrou aqui, também foi levado, né? Todos os pertences, documento, levou tudo. E como de costume em todo o bairro em que a criminalidade está alta, não são só os comerciantes que são assaltados. Os trabalhadores que saem cedo de casa e chegam tarde acabam sendo assaltados também por esses criminosos. 5h30 da manhã até as 8 horas da manhã, eles aproveitam para assaltar os trabalhadores que estão em ponto de ônibus. Eles vêm em motocicleta, eles vêm em carro, eles praticam esse assalto e fogem. O outro horário, das 5h30 da tarde até as 8h30, 9 horas da noite. Luz do dia, praticamente. Eles estão assaltando da mesma forma. Vêm com carro, vêm com moto e assaltam as pessoas, entendeu? Eles não têm medo de nada. Os comerciantes lamentam a insegurança no bairro e os moradores andam preocupados pelas ruas. O poder público, que é quem tem capacidade para combater o crime, tem deixado a desejar. Tivemos conversa com o comandante da Polícia Militar e ele disse o seguinte: nós precisamos de números de boletim de ocorrência para poder estar criando uma ação mais efetiva para que possa estar trazendo mais tranquilidade à comunidade. Tá ok, os boletins de ocorrências estão lá, só que nós não estamos vendo polícia. Pois é, hora para assaltar, gente, brincadeira, hein? A Polícia Militar diz que está à disposição dos moradores para conversar e analisar o que tem acontecido na região e pede que a comunidade denuncie ações criminosas no bairro. No sul do estado, bandidos invadiram uma loja para roubar fios. 2 criminosos armados chegaram no estabelecimento e renderam os funcionários. Um dos bandidos pula o balcão e obriga as vítimas a pegarem rolos de fios diamantados, que é usado em marmorarias. O crime aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar fez buscas, mas os suspeitos não foram encontrados. E estão sendo procurados os criminosos que arrombaram uma loja de roupas na Glória, em Vila Velha. Moradores e comerciantes reclamam que são constantes os assaltos no bairro.
A violência, principalmente durante a noite e madrugada, toma conta da região. A insegurança na Glória, na parte da noite e madrugada, ela está muito grande. A gente está com receio, de medo de chegar de manhã na loja e não encontrar os nossos produtos aqui dentro. E isso está acontecendo com muita frequência no período da madrugada, no período da noite. A Glória durante o dia é bastante seguro, é um local ótimo para vir, mas realmente as madrugadas aqui têm sido terríveis para os lojistas. A gente tem enfrentado muitos arrombamentos e sempre da mesma maneira. Eles chegam, escolhem a loja, ou já é escolhida antes, eu não sei, mas eles chegam e fazem o arrombamento rapidamente, levam a mercadoria rapidamente, a polícia não consegue chegar a tempo. Na madrugada dessa sexta-feira, essa loja, que já havia sido assaltada no início desse ano, foi alvo dos bandidos novamente. Eles quebraram a porta de vidro e furtaram vários objetos. Na semana passada, foi a vez do restaurante dessa senhora. Eles entraram por dentro, né, arrombaram a porta, pegaram TV, computador, um montão de coisa, né? Portanto, não levaram. Aí a gente viu que na porta tinha sangue, né? A pessoa parece que cortou a mão e tinha que subir. E, por sorte minha, graças a Deus, estava tudo lá. Aí eu chamei a polícia, fiz o boletim de ocorrência e tudo mais. O pedido dos comerciantes, mais uma vez, é de segurança na região. Eles não aguentam mais tantos assaltos. As viaturas que trabalham às 24 horas, né, elas têm um cronograma de ação e agem em toda a Vila Velha. Passam pela Glória. Só que Vila Velha é extensa, então nós temos muitas demandas, nem sempre a gente consegue estar em todos os lugares e todo o tempo. Além do aumento no efetivo de guardas municipais e policiais militares, os comerciantes fazem outro pedido, que haja uma investigação maior dos crimes que são cometidos aqui na região. A gente vai tentar focar as viaturas que trabalham nesse horário mais sensível para que elas possam estar passando nas lojas com mais frequência, estar passando nesses lugares de risco com mais frequência, para a gente tentar inibir esse tipo de comportamento. A gente precisa de inteligência e punição. Por quê? Porque a polícia não consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é humanamente impossível em qualquer país do mundo, né? E eles são muito rápidos na ação. Então, o que precisa ter é um pós, é uma investigação, o que você precisa ter é coleta de material de identificação, para você realmente chegar aos criminosos e punir. Enquanto não houver punição, não vamos conseguir diminuir o número de arrombamentos. É isso aí, inteligência e punição. A Polícia Militar diz que está à disposição da comunidade para conversar sobre as demandas da população e a Polícia Civil orientou que as vítimas registrem a ocorrência em qualquer delegacia para que os crimes sejam investigados. Ontem nós mostramos aqui no TN que um prédio está sendo depredado no centro de Vitória. Felizmente, um suspeito foi preso. O homem foi seguido pelo presidente do Sindiprév, sindicato que é dono do edifício. Ele ouviu um barulho vindo do local e viu quando o suspeito saiu de lá carregando várias esquadrias de alumínio. O presidente perseguiu o homem e, quando passou uma viatura da Guarda Municipal de Vitória, abordou os agentes que prenderam o suspeito. Olha, o edifício está todo depredado. Moradores acreditam que se trata de uma quadrilha especializada. É que os criminosos se organizam, fazem turnos e mudam até de equipe. Uns chegam levando equipamentos e ferramentas, retiram tudo que tem valor e uma outra parte dos criminosos estaciona o carro e leva os objetos. Um prejuízo, gente, que já chega aos R$200 mil. Olha, o sindicato afirma que já fez 4 boletins de ocorrência e a Polícia Civil diz que já está investigando o caso e vai chamar o responsável para ser ouvido. Nós vamos acompanhar essa história aí, tá? Olha, quem passa pelo terminal de Carapina na Serra tem ficado assustado com um andaime que está escorando o teto do terminal. Eu vou chamar a repórter Keila Lopes, que está no terminal de Carapina neste momento, e vai explicar por que o andaime está instalado lá. Boa noite, Keila. Olá, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, falo ao vivo aqui do terminal de Carapina, aqui na Serra. Vou pedir aqui ao cinegrafista Tarcísio Oliveira para mostrar que são 3 estruturas aqui no local, na região aqui, que estão instalados aqui na parte do terminal onde saem as linhas troncais do sistema Transcol, e elas foram instaladas exatamente por causa daquela abertura ali no teto do terminal aqui de Carapina. São 3 aberturas aqui na estrutura, uma dilatação aqui na estrutura do terminal, e a todo momento passam pessoas, o espaço aqui está funcionando normalmente, inclusive neste momento há filas aqui. Há pouco nós acompanhamos
pessoas embarcando aqui no terminal. O espaço funciona normalmente, não está interditado, mas chama a atenção aqui da população essas estruturas aqui no meio do terminal, inclusive após de acontecimentos como nós já acompanhamos aí o fechamento, a interdição, melhor dizendo, do terminal de Itaparica, em Vila Velha, por causa de problemas estruturais. Essa situação aqui chama a atenção dos usuários do sistema Transcol aqui da Grande Vitória. Nós entramos em contato com a Ceturb para atualizar sobre esta situação aqui no terminal de Carapina, e a Ceturb enviou uma nota para a gente que informa que os técnicos, eles retornaram aqui na tarde de hoje, os técnicos do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo e também da companhia avaliaram a estrutura aqui no terminal de Carapina e constataram que não há risco de queda da estrutura aqui no local. Informou também que já está em andamento na Ceturb um procedimento para realizar os reparos necessários na junta de dilatação e também na recuperação do concreto aqui na estrutura do terminal de Carapina. Então a informação que a gente tem da Ceturb responsável aqui pelos terminais da Grande Vitória é que estas estruturas foram colocadas aqui como sustentação, mas que não há risco de queda de parte deste local aqui no terminal. Volto com você, Isabela. Muito obrigada, Keila. Está explicado, então, o pessoal pode ficar tranquilo que está sendo monitorado. Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver um sistema que promete reduzir o pó preto na Grande Vitória. A gente já volta. Canhões de água instalados pela mineradora Vale prometem reduzir os incômodos com a emissão do pó preto de minério de ferro na Grande Vitória. A ação faz parte de um termo de compromisso ambiental. Esses são os 3 canhões de névoa que passam a operar em um dos pátios de minério da Vale. O funcionamento é semelhante a uma turbina de avião. Os canhões lançam um vapor de água na atmosfera, formando uma espécie de neblina, que impede que a poeira de minério seja arrastada pelo vento. O objetivo é reduzir a emissão do pó preto no ar. Esse canhão está instalado em torres de até 9 metros de altura dentro do pátio de Pelotas, que já tem a wind fence. E quando algumas variáveis meteorológicas que nós criamos, elas têm os seus limites ultrapassados, esse canhão é acionado e em 30 segundos todos os 3 canhões então estão em operação. A grande inovação por trás dessa tecnologia é o tamanho da gota que os canhões geram. As gotas precisam ter tamanhos aproximados ao tamanho da poeira, do grão da poeira, porque se isso não ocorrer, a gota passa entre a poeira e não tira a poeira do ar. Os 3 canhões serão ativados automaticamente de acordo com as condições climáticas. A tecnologia é inédita no Brasil e vai atuar junto com as telas de barreira do vento. Um investimento de mais de R$1,5 bilhão de reais. Os canhões fazem parte do termo de compromisso ambiental assinado pela Vale em setembro do ano passado. Eles já estão operando e, na prática, a expectativa é que eles ajudem a reduzir a emissão da poeira de minério em até 80%. Nós encontramos essa tecnologia durante as nossas pesquisas em 2016. Foi uma siderúrgica no Egito, onde ela tinha uma wind fence, tem uma wind fence, e então complementou a sua wind fence com a instalação de canhões dentro da wind fence. Então esse uso nessa siderúrgica do Egito nos chamou a atenção, então trouxemos para a nossa realidade, já que nós temos várias wind fences instaladas, e se aplica muito bem ao pátio de Pelotas, que é onde nós temos uma grande possibilidade de ter êxito com essa alternativa. A ideia é que mais canhões sejam instalados em outros pátios de minério da Vale e que até 2023, 93% da emissão de pó preto seja reduzida. Uma lei sancionada pelo governo federal prevê a internação compulsória de viciados em drogas. Agora, médicos e familiares podem decidir se a pessoa deve ser levada à força para uma clínica de internação. Denivan tem 43 anos. Metade da vida dele foi perdida por causa do vício em crack. Perdi família, perdi a compreensão de todos, o respeito, o amor dos meus filhos, eu creio que abalou muito. Uma coisa que acontece na vida da gente assim do nada e quando você se vê, você já está perdido naquilo. Há alguns anos ele passou por uma internação compulsória e não tem boas recordações do processo. Fui internado, porque dos meus parentes. Na verdade, eu não queria. Então, quando eu cheguei lá, eles me explicaram uma coisa
E quando eu cheguei lá era outra coisa, o mundo lá era outro. Hoje, onde envolve muito dinheiro, já viu, né? O projeto em que ele deu início à desintoxicação é uma iniciativa das igrejas batistas do país que já existe há 10 anos. Aqui, a vontade do dependente químico de abandonar o vício é fator indispensável. O desafio de conseguir vitória na dependência química é muito grande, naturalmente já é muito grande. E com a vontade da pessoa, eu creio que isso potencializa e muito esse processo. De acordo com a nova legislação, a solicitação da internação involuntária pode ser feita por familiares ou pelo responsável legal pelo dependente químico. Na ausência destes, a solicitação pode ser feita por qualquer servidor da área da saúde, da assistência social ou de algum órgão integrado ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E é justamente este o ponto que preocupa este especialista em dependência química. Antes, a internação compulsória passava pelo crivo de um médico e do Ministério Público. Tratamento indicado por quem não está preparado para indicar tratamento, entendeu? Restringido o indivíduo às suas liberdades, ainda que às vezes é necessário acontecer isso por causa do indivíduo que não está em condições de convívio em sociedade. Mas quem tem que julgar isso? O médico que conhece o caso, o Ministério Público que conhece os direitos do cidadão e uma clínica adequada para receber esse pessoal. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde diz que os critérios estabelecidos desde 2014 não mudam com a nova lei. E a seguir você vai ver como a construção da ponte Florentino Avidos contribuiu para o desenvolvimento econômico de Vitória. É um instante só. Há menos de 100 anos, o único jeito de se deslocar entre Vitória e Vila Velha ou Cariacica era de barco. A situação só mudou depois da construção da ponte Florentino Avidos, uma obra grandiosa para a época e que foi fundamental para o desenvolvimento econômico de Vitória. Vai e vem de ciclistas, carros, pedestres, milhares de pessoas passam todos os dias pela ponte Florentino Avidos, conhecida como 5 Pontes. Com mais de 90 anos, ela foi a primeira ponte da cidade, responsável pelo desenvolvimento econômico da capital. Mas essa história começou lá atrás. Na década de 20, as mercadorias que desembarcavam no porto precisavam chegar ao continente. E como Vitória é uma ilha, a melhor maneira de fazer isso era construindo uma ponte. O projeto foi ousado para a época. A ponte, de mais de 2.000 toneladas e 330 metros de comprimento, foi erguida com 5 vãos. As peças metálicas que vieram de navio da Alemanha foram montadas e encaixadas milimetricamente. Houve o projeto, a definição das peças, o dimensionamento dessas peças, elas foram todas pré-fabricadas na Alemanha e foram colocadas com as formas descritas no projeto de como a montagem seria executada aqui. Isso foi feito e a gente está vendo uma ponte que é da década de 20 e nós a temos aqui hoje em perfeito estado. Em 1928, era inaugurada a ponte Florentino Avidos, uma homenagem ao governador da época, ligando o coração da capital aos fundos de Vila Velha. Com a linha férrea, o trem que transportava minério e café passava por aqui com destino ao porto. Além dele, carros, ônibus e pedestres dividiam o mesmo espaço. A tubulação de água foi retirada do fundo da Baía de Vitória e também ficou por ali. O que pouca gente sabe é que a ponte Florentino Avidos não termina aqui. Da Alemanha veio uma 6ª peça metálica, que é, na verdade, a continuação dessa estrutura. E ela fica bem pertinho daqui, a 900 metros de distância. Elas têm o mesmo nome, mas esta parte da ponte ligava a capital até a Ilha do Príncipe. Depois do aterro, passou a ser conhecida como Ponte Seca. Mas aqui de baixo já passou muita água. Pelo mar passavam cargas e passageiros com os históricos catraieiros. Com o avanço econômico, o espaço foi aterrado, dando origem ao centro de Vitória e à Vila Rubim. Não parece, mas a Ponte Seca é monumento tombado como patrimônio estadual. Com mais de 90 anos, podemos dizer que a ponte Florentino Avidos é uma senhora enxuta, mas que há tempos vem dando sinais de cansaço.
Essa ponte é patrimônio histórico, então ela precisa ser cuidada. Engenharia sem manutenção não é engenharia, precisamos de mantê-las. A última reforma tem mais de 10 anos. Ferrugem, buracos, pichações e, além dessas, outra marca, a da violência. E essa aí vai ser difícil de apagar. Quem passa por aqui deveria sentir orgulho, mas a sensação é de medo mesmo. A gente tenta passar o mais cedo possível para não ficar muito tarde para passar aqui, entendeu? O ciclista passa aqui embaixo, ó, para não ser assaltado aqui em cima. O destino é incerto, mas a ponte Florentino Avidos resiste. Passado tão rico que ainda cumpre seu papel. Muito bacana ver a história do nosso lugar, né? Muito bem contada aí pela nossa equipe. Parabéns mais uma vez. E a gente fica por aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda-feira.